A paz do Senhor Jesus, família, tudo bem? Nós estamos iniciando aqui uma série que estará nesta playlist, seu informativo sobre uma ótica cristã. São informativos, notícias, atualidades com uma ótica cristã, um comentário cristão, coisa que é bem difícil a gente encontrar por aí. Principalmente no momento tão difícil que nós atravessamos, e aí a mídia, a grande mídia, a mídia tradicional, ou a mídia comum, como queira chamar, e alguns políticos apavorando o povo, com certas palavras, como por exemplo, olha, se não obedecerem o que o governo está querendo, ou que a prefeitura está implementando, não nos responsabilizamos quando vocês estiverem nas ruas e os corpos mortos, de pessoas mortas aos montões nas calçadas, não será nossa culpa. Isso é uma palavra absurda, isso é um comentário absurdo, porque é claro que isso não vai nem pode acontecer, tá certo? Mas é uma forma de controlar as pessoas, até para dizer para elas, olha, você não vai sair para ir para a sua igreja. Daqui a pouco as coisas vão apertar um pouquinho mais. Eu tenho uma série aqui, Nova Ordem Mundial, que é legal você dar uma olhada. Mas hoje nós vamos trazer um comentário de um médico deputado que já enfrentou uma pandemia, segundo a OMS, Margaret Wan. Ela categorizou H1N1 como uma pandemia. E este deputado, o Osmar Terra, ele enfrentou aquele momento e ele tem considerações de um ponto de vista médico, que seja científico, técnico, e também um ponto de vista como aquele que lidou com um grande problema. Então a gente inicia trazendo esse vídeo. O meu comentário aqui fica o seguinte: você ouve muita coisa ruim, mas você tem que ouvir dois polos, você tem que ouvir aquele que contradiz, por exemplo, essa grande mídia que, sabemos, lutou tantos anos para fechamento de igrejas, lutou tantos anos levando o povo de Deus, o povo cristão, como um povo ignorante, como um povo sem conhecimento, como um povo atrasado, e acabou sendo até uma guerra emocional a respeito disso. As pessoas realmente acabaram tendo essa visão dos cristãos, e essa mesma mídia diz que nós estamos na beira do caos e que se não obedecêssemos como eles querem, que para eles é muito bom, tá todo mundo dentro de casa, porque quem não tem uma internet vai ficar ligado na televisão, né? E que canal? Canais tradicionais que pregam o terror. Bem, aqui então vai esse comentário mostrando que não é tudo isso. Bom, é isso, e eu agradeço por você estar comigo. Vamos então para o nosso primeiro informativo. Este é o seu informativo sobre uma ótica cristã. Deus te abençoe. Osmar Terra, por favor, a sua posição então, o senhor defenderia lá atrás um lockdown ou não? Sempre isolamento vertical? Lacombe, eu quero pedir um tempinho um pouquinho maior, porque estão todos com opinião diferente. Eu estou com opinião diferente de todos, praticamente, debatedores. Então, eu preciso que todos estão, de alguma forma, se referindo ao que eu falei, eu preciso rebater. Primeiro, eu queria dizer ao prefeito que, prefeito, aqui quem está falando não é quem tem achismo nem opinião política. Eu fui prefeito, sou médico, fui 8 anos secretário estadual de saúde, fui presidente do Conselho Nacional do Secretário de Saúde mais de uma vez, e enfrentei 3 epidemias no comando, e tive responsabilidade de me cercar de um comitê de infectologistas, epidemiologistas, inclusive de renome internacional. Eu quero lhe dizer que o que eu estou falando aqui é baseado em ciência, não estou falando nada de achismo, nada de interesse político. Interesse político tem quem pega a carona no medo da população. Porque o que eu estou falando aqui não tem popularidade, né? O medo da população, a população está iludida, achando que se fechando em casa e que não trabalhando, fechando todo o comércio, ela está protegida do vírus, o que não é verdade. Hoje, a vida está mostrando isso, né? Então, eu quero lhe dizer que poucas pessoas na área da saúde têm essa experiência que eu tenho. Por acaso, não é por mérito, por acaso. De estar no front, né? De tomar decisões, fechar ou não fechar uma escola, baseado em evidências. Eu abri as escolas, alguns prefeitos não queriam reabrir as escolas, porque eles achavam, no Rio Grande do Sul, que era a única maneira de mostrar para a população que ele estava fazendo alguma coisa. Esse é o medo que os políticos têm dessa epidemia. Esse estudo lá de Londres assustou os políticos e colocou eles na parede. Vai morrer 40 milhões se vocês não fecharem tudo 18 meses. O que a presidente da Fiocruz está dizendo é em cima desse estudo.
É uma projeção matemática que não tem base científica nenhuma. A quarentena não tem base científica. Isso que o doutor Sérgio está falando são projeções matemáticas, são estudos de projeção matemática, não tem nada comprovado, cientificamente, evidências que funciona. E pelo contrário, todas as evidências que tem são evidências mostrando que a quarentena não funcionou. Tem estudos comparando os países. Vocês acham que funcionou uma quarentena que tem 30 mil mortos na Itália, que tem 4 vezes menos população que o Brasil, que tem 26 mil mortos na França, 27 mil mortos na Espanha, 32 mil mortos na Inglaterra? Vocês acham que isso aí funcionou? Esse é o exemplo? Olha, eu quero corrigir agora, vai me desculpar, eu não sou infectologista, né? Mas gestor público de saúde, me obriguei a entender de infectologia e de epidemiologia. Eu quero corrigir o ministro Padilha. Não há tempo de incubação de 14 dias, ministro. 14 dias é o tempo de transmissão do vírus. Tempo de incubação para começar a infectar é de 5, no máximo, a 10 dias. Se vocês verem aqui o gráfico da Itália, 12 dias depois que estava fechado em quarentena, 12 dias depois, o pico, olha onde foi o pico aqui da Itália. 12 dias depois, triplicou o número de casos, com as pessoas todas fechadas em casa, em estado de sítio. Então, e outra coisa que está faltando na sua análise, ministro Padilha, para quem é um especialista na área, é a questão da circulação do vírus. O vírus não causa epidemia onde ele não circula. O vírus circulou mais no norte da Itália, porque é uma zona de moda e de confecções que tem uma ligação direta com Wuhan, na China, que é a zona de moda e confecções da China, que foi o epicentro da epidemia. Milão foi o epicentro da epidemia na Europa. Teve mais casos, a Lombardia teve mais casos proporcional por causa da circulação prévia do vírus. Tem 20 mil chineses morando na região da Lombardia que trouxeram o vírus sem saber, são os portadores assintomáticos. E é por isso que Salvador tem menos casos que Fortaleza. Salvador tem uma população maior que a de Fortaleza e tem menos casos, porque Fortaleza tem 3 voos semanais diretos para Milão. Vem uma quantidade gigantesca de turistas antes do vírus ser reconhecido como epidemia aqui no Brasil. O vírus está aqui desde janeiro. A pesquisa da Fiocruz está mostrando isso. Por que não se preparou? Por que deixaram ter o carnaval, ministro? Por que o governador de São Paulo e o governador do Rio disseram que não ia ter problema no carnaval? O carnaval foi o maior disseminador do vírus. O vírus, a epidemia surge no Brasil depois do carnaval. Então, se é para tomar cuidado, tem que tomar cuidado com as grandes aglomerações. 20 milhões de pessoas interagiram próximas umas das outras durante 4 dias de carnaval, só no Rio e São Paulo. Por isso que são os lugares que têm o maior número de casos. A circulação do vírus é importante, querido. Vai me desculpar, mas eu tinha que fazer essa observação. E o que eu quero dizer é que essa quarentena é ficção. Ela é uma quarentena para pobre, para rico. Quem tem dinheiro para ficar vendo televisão, com geladeira cheia e dinheiro no banco, está muito bem. Agora, para pobre, diarista, que trabalha de manhã para comer de tarde, essa população que mora no Complexo da Maré, que não tem isolamento social nenhum, é impossível ter isolamento social nas favelas, em Paraisópolis, em todos os lugares, essa população está só sofrendo. Perdeu o seu trabalho, estão perdendo emprego em massa, por uma epidemia, por uma solução que não diminui um caso. Se diminuísse, eu reconhecia. Não diminui um caso. Olha o que está crescendo, o número de casos em São Paulo. Está indo para o pico como se não tivesse tido quarentena. Esse pico ocorre em 7 semanas. A curva é de 13 semanas, 14 semanas. É assim que essa curva vai se cumprir também. O vírus ignora decreto de governador, ignora decreto de prefeito. O vírus está seguindo a sua trajetória normal. É isso que nós temos que entender. O que eu vejo, com a experiência que eu tenho, e eu tenho uma boa experiência de enfrentamento à epidemia, é que o vírus vai cumprir a sua trajetória. E quando 50%, 60% da população de uma determinada cidade, não é de todo o país, Mato Grosso não tem epidemia, o sul do Brasil não tem epidemia, muito pouco. Tem, mas é pequena, a circulação do vírus foi pequena. Como quando teve o H1N1, o epicentro foi o Rio Grande do Sul, porque entrou pela Argentina. A Argentina tinha a maior contingente de pessoas contaminadas do mundo, proporcionalmente. O Rio Grande do Sul passou a ter do Brasil. Mas quando chegou em Rio de Janeiro, Minas Gerais, não teve epidemia. Então, eu quero dizer que a Argentina, é muito fácil dizer que a Argentina e o Uruguai estão tendo resultado, porque eles têm poucos vírus circulando. O Brasil tem 5 regiões: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza e Manaus, por causa dos voos internacionais e da grande quantidade de estrangeiros que circularam antes com o vírus nessas regiões.